Então a gente está naquela série Nossa Vibe ainda, né? Ela vai longe, tá, irmão? A nossa vibe vai longe. Depois nós entramos na série, teve o Papo Reto, né? E aí nós entramos na série Essência, a série Essência no Life Group. Aí falamos dos tipos de perfume, que você já sabe, certo? 1 João 3,11, porque essa é a mensagem que eu visse desde o princípio, que nós amemos uns aos outros. Lucas 10, versículo 25, certa ocasião, um perito da lei levantou-se para pôr Jesus à prova e perguntou ao mestre: o que preciso fazer para herdar a vida eterna? O que está escrito na lei? Respondeu Jesus: como você a lê? Ele respondeu: ame o Senhor, o seu Deus, todo o seu coração, tua alma, todas as tuas forças e todo o seu entendimento, e ame o seu próximo como a si mesmo. Disse Jesus: você respondeu corretamente, faça isso e viverá. Mas ele, querendo justificar-se a si mesmo, perguntou a Jesus: e quem é o seu próximo? E aí Jesus entrou com os dois pés no peito dele. Versículo 30. Em resposta, Jesus disse: um homem descia de Jerusalém para Jericó. Quando caiu nas mãos dos assaltantes, esses lhe tiraram as roupas. Na versão revista atualizada, roubaram tudo. O que eu gosto dessa versão aqui é que ele fala simplesmente um homem. Uma pessoa. E como essa aqui eu queria encerrar essa série Essência no Life Group hoje, eu quero então assim, você que de repente, eu acho que aqui não tem ninguém que nunca foi num Life Group, senão você não estava nem no Tadel, né? Mas enfim, é uma palavra bem direcionada, irmãos. Olha, presta atenção no que eu vou lhe falar. É bem direcionada ao ganhar pessoas e cuidar bem delas. Ganhar pessoas e cuidar bem delas. Amém? Então assim, eu ensino os meus discípulos, quando você vai ministrar Tadel, a gente tem que tomar muito cuidado, porque num treinamento de líder, a gente tem uma tendência, vamos treinar líder, e às vezes a escovada fica só do lado do líder. Aí fica aquela pessoa que não lidera, é isso aí, ó, viu? Meu líder é isso aí, ó. Aí, ó, tóxico, é desse jeito aí. Eu gosto de equilibrar. Então acerta o líder aqui, acerta, mas também acerta o discípulo liderado aqui. Eu gosto de equilibrar. Então essa mensagem eu quero trazer muito equilíbrio para ela, a começar por isso daqui. E a resposta, Jesus disse: um homem descia de Jerusalém para Jericó. A primeira coisa que salta aos meus olhos quando eu vejo esse texto aqui, sabe o que é? É que não é uma pessoa específica. Não é alguém específico. É qualquer pessoa. Fale, qualquer pessoa. Você já imaginou se Jesus tivesse feito distinção de alguma coisa? Se Jesus tivesse feito distinção de pessoas? Eu entendo que tem pessoas difíceis de amar, tem pessoas difíceis de chegar perto. Eu entendo que certos grupos sociais têm mais facilidade de se conversar com aqueles grupos sociais. E eu não vejo problema nisso, desde que o alvo seja Cristo. Eu sei que de repente uma pessoa, uma pessoa que é bem pobre mesmo, ela vai ter dificuldade de ter uma intimidade de conversa com alguém muito rico, por exemplo. Talvez vice-versa. Né, um senhor um senhor de idade, né, ficar num círculo de amizade com adolescentes e tal, não é uma coisa que vai ter muita vibe. Vocês estão me entendendo? Lá na Inglaterra agora mandaram um vídeo para mim de 2 homens que foram presos por abordar 2 pessoas e falar de Jesus para elas. Só que naquela mesma praça que mostrou a cena ali, tem palanque e palco de muçulmanos fazendo evangelismo pessoal, abordando as pessoas da rua, convidando para ir numa mesquita, e convidando para ir no churrasco na casa deles. Sabe qual que é a estratégia deles? É convidar para ir num churrasco na casa deles, para comer uma comida árabe na casa deles. Leve a sua família, na nossa casa, nós vamos receber a sua família, vamos fazer. E faziam essas coisas, eles fazem essas coisas lá, sabe? E eu estava pensando sobre aquele dia que eu abordei aquela mulher, né, na praça lá, bem em frente ao Museu de Arte de Londres lá, e ela veio me vender uma flor. Eu falei, eu compro a flor de você. Custa tanto. Custa tanto. Eu falei, eu não tenho, só tenho nota maior, né? Eu estava com uma nota, acho que era a menor que eu tinha, acho que era.
Eu tinha as 5 libras que ela pediu, só que era em libra escocesa, eu queria trazer de presente para uma pessoa. Daí eu tenho euro, eu aceito euro. Daí eu só tinha 20 euros, eu falei, então vai 20 euros, vai. Eu ganhei a oferta, então eu ofertei. Dei 20 euros para ela. Aí o Espírito Santo me constrangendo aqui assim, ore por ela. Eu falei, eu posso orar por você? Ela olhou para mim assim, pode. Quando ela falou pode, aquele olho azul dela, de inglês assim, acendeu, gente. Acendeu. E aí eu senti aqui o Espírito Santo fluindo dentro de mim, falando assim, pergunte para ela para que ela quer oração. Eu falei, né, a senhora quer oração pelo quê? Dela, pelo meu marido. Eu estou bem, eu estou trabalhando, estou saudável, mas o meu marido está com câncer em casa. Eu falei, ai Jesus, que oportunidade do Senhor fazer uma cura poderosa agora, e o teu nome brilhar nessa nação. Eu orei por ela com fé curta, uma oração curta, porque eu sei que é perigoso, cheio de gente, cheio de polícia em volta. É uma praça que tem uns cavalos enormes, assim, bom, em frente ao Museu de Arte de Londres, super famoso. Aí eu orando por ela ali, eu declarando cura do Senhor Jesus, declarando paz no coração dela, dizendo que Jesus é o Salvador da vida dela. E ela olhou para mim assim, com os olhos cheios de lágrimas, agradeceu. E eu falei, ó, Jesus tocou a sua vida, pode voltar para casa, seu marido vai estar bom. Aí voltei ali com meus amigos conversar e tal. Já estava com calo no pé, já tanto andar naquele dia. O que eu estou querendo falar com isso daqui, irmãos? Um homem descia de Jerusalém para Jericó. É qualquer pessoa. Não importa a língua, cor, raça, credo, nada. Porque a língua que nós vamos falar é uma língua universal, que todo mundo conhece, que é a língua do amor de Jesus. A linguagem do amor de Jesus. Você não vai ganhar alguém pela sua teologia. Você vai ganhar alguém pela demonstração do Espírito de Deus. E o Espírito de Deus veio ao mundo para declarar o amor de Jesus e de Deus. Mais nada! Mais nada! O Espírito Santo não veio para fazer terra, nada! Ele não veio para isso. Ele veio para te ensinar a amar. Por isso que a primeira mensagem foi sobre amor. O que Jesus estava querendo ensinar para esses caras aqui, o que eu faço para herdar a vida eterna? Ame como eu amei. A nossa dificuldade é encontrar a prática do amor, sabe por quê? Porque nós colocamos, presta atenção aqui, irmão, porque nós colocamos no amar condições. E esquecemos que a forma que Jesus falou assim, ó, da mesma forma que eu os amei, amem uns aos outros, é da mesma forma que Ele amou. Como que Ele amou? Incondicionalmente. Jesus não botou em condições para te amar. Ele botou condições para ser discípulo dele. Ele colocou condições para você segui-lo. Agora, para ser amado, não. Isso não teve condição. Então, esse homem que namorou os salteadores, tirou as roupas, roubaram tudo deles, espancaram e foram deixados quase morto. Aconteceu de estar descendo pela mesma estrada um sacerdote, o qual viu o homem, passou pelo outro lado, e assim também um levita. Quando chegou ao lugar, ouviu, passou pelo outro lado. Então, eu já falamos bastante aqui domingo também, falamos no outro Tadel um pouco, mas a questão do sacerdote, do levita. Irmãos, o sacerdócio em Cristo, está em toda a igreja de Jesus. Vocês estão comigo ainda? Não tem mais a ver uma questão de tribo, tem a ver uma questão de Jesus. O levita, a gente ouve muito, os crentes mais antigos falam assim, quando o cara é ministro de louvor, é um grande levita. Não, é porque os levitas, do povo da tribo de Levi, foram os caras que foram escolhidos para fazer isso mesmo, mas hoje, tudo isso se completa em Jesus. Vocês estão comigo? Então, quando você entrega a tua vida para Jesus, o Espírito Santo vem sobre você. Irmão, você se torna assim um sacerdote de Deus. Afinal de contas, como é que você vai ser embaixador de Cristo na terra se você não tiver o sacerdócio de Cristo na tua vida? Não tem como.
Quem sabe um dia ele ministra alguma coisa sobre sacerdócio, né? Falar mais sobre sacerdócio, para entender um pouco mais. Porque a gente fala assim, não, sacerdócio, os homens tem que ser, é isso aí, homens, tem que ser sacerdote. E você, mulher? O que você faz com o teu sacerdócio? Fofoca? Fica incendiando e queimando o coração do teu marido para ele ser uma pessoa amarga dentro da igreja? Teu sacerdócio, mulher, faz o que na rua? Mostra a barriga e os peitos e as coxas? Gente, vocês são crente. Se eu conhecesse Jesus antes de me casar, antes de me tornar um homem, fosse adolescente, a primeira coisa que eu olhar na mulher que eu queria casar, não mostra aquilo que um dia vai ser meu. Os feminazi começando a se manifestar. Efésios nos ensina algumas coisas, e um outro, eu não lembro aonde que está agora, se o Lucas puder me ajudar, me ajuda. Mas o Senhor fala que nós passamos a ser propriedade da nossa esposa, e ela passa a ser nossa propriedade. Ela pertence a mim. O corpo dela é meu, e o meu corpo é dela. Estão me entendendo? Nossa igreja, nossa vibe, não pode ser apenas um oba-oba, um negócio bacana, luz, fumaça, sabe, gente? A nossa vibe de ser conhecida na cidade porque é uma igreja prudente. Tem um monte de adolescente na nossa igreja que se cuida. Porque quem quer ver carne exposta vai no açougue, irmão. Sacerdotes de Jesus, eles não passam de largo não somente do físico de uma pessoa, mas eles não passam de largo da alma das pessoas. E aqui está um ponto que eu quero falar para vocês. Muitas vezes, a maior parte das vezes das feridas que nós vamos encontrar não é física, são emocionais. Quando eu vejo meninas tristes, toda hora querendo atenção, e me dê atenção. Aí, meninas que chamam atenção demais, eu não vou nelas, eu vou no pai delas. Que provavelmente não tem paternidade dentro de casa. Aí, qual que é o perigo? O homem que aqui tem filha ou vai ter filha. Se você não exercer paternidade da sua filha, o primeiro idiota que aparecer na frente dela e der atenção para ela, ela vai conquistar ela. Então seja pai das suas filhas. Que o primeiro homem que a sua filha vai se apaixonar é o pai dela. O pai dela. E ela vai falar assim, o marido que eu vou ter é do meu pai para cima. Do nível de homem. Sacerdote. Levita. Serve na igreja. Amém, queridos? Eu preciso falar isso para vocês porque nós precisamos levar... Isso não... Porque o cara brinca, porque o cara faz piada, porque o cara se diverte, não quer dizer que o cara não é sério. Nossa, tem gente que às vezes cruza a linha. Eu sou um deles que tenho que tomar muito cuidado para não cruzar a linha. Mas sabe, vamos levar isso aqui mais a sério na cidade inteira, não só dentro da igreja. Vamos pôr uma roupa mais decente. Vamos andar mais como gente de Deus, como homem e mulher de Deus. Não vamos mais parecer gente do mundo, cara. Às vezes parece mais gente, às vezes o povo da igreja parece mais gente do mundo do que o próprio povo da igreja, do mundo. Então vamos mudar isso aí, gente. Vamos verdadeiramente ser sacerdote. Não vamos passar para o outro lado do corpo de Cristo estendido naquela cruz, cara. Vamos entender isso. Vamos verdadeiramente devolver toda a honra e glória ao nosso Senhor Jesus. Não somente no culto em palavras. Porque não adianta falar de amar o próximo, porque se não pegar o primeiro mandamento, ame o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, de todas as suas forças, de toda a sua alma. Ame ao Senhor teu Deus. Vocês estão comigo? Eu não estou cobrando moralidade, irmão. Eu estou falando que nós devemos olhar para nós todos os dias e lembrar disso. Amém? Vamos continuar. Mas,
Mas um samaritano, estando de viagem, aquilo que eu falei domingo, né, propósito, chegou onde se encontrava o homem e quando ouviu, teve piedade dele. Aproximou-se e enfaixou-lhe as feridas. É aqui que eu começo as coisas. Presta atenção, meu querido. O que a piedade é? Piedade é demonstração de amor. Piedade é demonstração de justiça. Piedade é se importar com a pessoa. E deixa eu falar uma coisa para você, irmão. É muito fácil identificar o espírito farisaico que existe na igreja de vez em quando. Porque são as pessoas que cobram que você faça isso, mas não fazem isso. As pessoas que cobram que você faz isso, afinal de contas você é o pastor, você é o líder, mas quando fazem da forma que Jesus não ensinou. Fazem daquele jeito, a direita faz e a esquerda vê, a esquerda faz e a direita vê. Faz esperando que batam nas suas costas, faz esperando que seja reconhecido. Qual que é a diferença dos fariseus diante para esses? Então nós precisamos entender que ele teve piedade, ou seja, não tinha ninguém olhando para ele, cara. Exerça a piedade com todos. Com todos. Calma que nós já vamos chegar num lugar que faz uma distinção. Enfaixou-lhe as feridas. Sabe, irmãos, às vezes nós ganhamos uma pessoa para Jesus, e a gente já fez EFOL, já estudou, já li vários livros, já estudei o avivamento do Odre Novo, eu já estou em discipulado profundo, e eu já quero fazer uma cirurgia na alma daquela pessoa. Cara, o cara está no chão, arrebentado, sangrando. Vai devagar. Calma. Enfaixa a ferida primeiro. Pastor, como que é enfaixar a ferida? Eu gosto da seguinte forma. A pessoa, quando ela encontra esse ambiente mais seguro, lembra da Fran ministrou a palavra sobre o lugar seguro? Quando ela encontra esse lugar seguro, ela vai começar a deixar você tocar na ferida dela. Como que ela deixa? Qual que é o primeiro passo que a pessoa está te dando o sinal que deixou tocar na ferida dela? Ela começa a falar. Ela fala. Ela começa a expor a ferida dela. Aí o que eu falo desses caras que não esperam? Isso aqui realmente é tal situação, porque não é o certo, porque a palavra diz isso. Cara, calma. Começa a querer corrigir a atitude. Pô, adolescente, ele acabou de chegar na igreja. Acabou de chegar. No mundo, na escola, quanto mais aparece, melhor. E você vai querer, não, isso que é errado. Não, calma. Se conecta na pessoa. Chega perto dela. Toca nela. No sentido emocional. E eu gosto de quando a pessoa começa a falar, eu falo assim, cara, eu te entendo. Eu te entendo. Mas você nunca passou por isso. Não, eu nunca passei, mas eu te entendo. Mas por que você me entende? Porque eu te entendo. Você está com dor. Você está com um problema, eu entendo. Mas você não tem esse problema. Eu não tenho esse problema, mas eu entendo que você está com um problema. Dê atenção. Ouça a pessoa. Eu estou falando de pessoa que está caída no chão arrebentada, viu, gente? Um certo homem. Não estou falando daquele crente velho de igreja. Estão comigo ainda? Estou falando da pessoa que está ganhando, da pessoa que você está ganhando para Jesus. Ser suave. Você não vai chegar e botar a mão na ferida da pessoa arranhando. Você vai tratar com muito cuidado. Coloca nela óleo, vinagre. O que é óleo e vinagre? Nós podíamos fazer toda essa simbologia das coisas, mas eu vou trazer algo simples, realmente o porquê que eles usavam isso. Eles passavam, outro texto fala óleo e vinagre, mas o que era feito antes era colocar primeiro o vinagre. Para quê? Para limpar, matar as bactérias, desinfectar aquela ferida. Então você chegou num momento em que a pessoa
está vindo para Jesus, e ela começou a experimentar o quê? O embate entre o certo e o errado. Ela já começou a entender que aquilo que ela tem como dor, aquela ferida, dói. Quando o poder limpador da palavra de Deus começa a cair sobre a vida dela. Estão comigo ainda? Porque a palavra, ela limpa. Ela desinfeta. Essa questão de vocês são luz do mundo e sal da terra, tem duas formas de entender o sal da terra. A primeira, quando neva, ele fala assim, se o sal perde o gosto, não serve para nada, né? E só para ser lançado fora e pisado pelos homens. Uma das coisas que falam que é quando neva, eles jogam sal naquele gelo, para aquele gelo derreter, para aquele gelo da neve não ficar daquele jeito ali, e fica uma lamaçal, e eles pisam naquele sal. Mas eu gosto da outra expressão que eu acho que Jesus quis dizer mais sobre isso. Quando a nuvem se movia no deserto e todo o arraial tinha que levantar, as 12 tribos saíam e de repente a nuvem parava num lugar. Quando ele parava, ali montava o tabernáculo de volta. E aí do lado norte iam 3 tribos, no lado sul 3 tribos, do lado leste 3 tribos, do lado oeste 3 tribos. Só que o que todas elas tinham que fazer? Procurar o lugar das latrinas. E as latrinas eram colocadas longe do arraial, para fora. Então, todas as vezes que eles iam fazer suas necessidades, provavelmente com um sabugo de milho, né, um pedaço de pano velho, e com um pouco de sal. Porque eles faziam um buraco, jogavam seus dejetos ali e jogavam sal em cima e depois um pouco de terra. Por quê? Para tirar as bactérias, para purificar e aquela sujeira não se espalhar pela terra. Então veja que o sal, nesse exemplo, nessa simbologia, ele é feito para colocar em cima do quê, irmão? É disso aí mesmo que você pensou. Só que interessante, ele fala assim, nesse estudo lá do tabernáculo, ele realmente exerce uma função de desinfectar. Só que depois tem uma outra expressão que Jesus fala, que Paulo fala, que não é Jesus que ele fala. Se o sal perdeu o seu sabor, o seu efeito, não serve nem para o monturo. Ou seja, não serve nem para colocar lá no cocô. Nós não podemos permitir, irmão, que o nosso life group se torne sem sal. Não podemos permitir que as pessoas do nosso life group vivam num oba-oba apenas, irmãos. Sem experimentar o quê? A palavra. Só que aí que está, a palavra é a palavra de acesso a todos, é suave. Não é aquela pregação eloquente com uma base hermenêutica dos vários princípios de toda uma homilética trabalhada. Não, dá licença. Aí você vai ver fruto, não tem nada. Não é isso. Isso é bom para você estudar, para você escrever um livro, para você montar uma tese, sei lá. Agora, para ganhar vidas. Paulo teve tudo isso como esterco, comparado com a excelência do conhecimento de Cristo. Aí hoje nós vemos o quê? Pessoas fazendo ao contrário do que Paulo fez. Então, o vinho aqui representa essa desinfecção. Só que nesse ambiente de amor, é a palavra de cura. Não é você que vai fazer doer, é a palavra que vai fazer arder. E ao mesmo tempo óleo, ou seja, unção. Unção. Alívio. E outra, mais uma coisa do óleo. Depois de desinfetar, depois que o vinagre seca, o vinagre bem forte seca ali, a ferida está exposta. O que gosta de ferida, irmão? Hã? E o que mosca faz na ferida? Bota. E o que depois do ovo vira o quê? E o que a larva faz? Está vendo como um líder ferido causa problema grave na igreja?
Está vendo como você não permitir que um bom samaritano toque o teu coração para curar de verdade a tua vida, você pode disseminar varejeira pela igreja? Está vendo quando você, com base no seu orgulho, na sua arrogância, na sua petulância, com a sua base num temperamento, porque o meu temperamento é assim, não permite que seja curado, mas quer curar. Não, irmão, se você está com uma ferida aberta, sangrando, com mosca varejeira, com pedaço de carne em putrefação, e vai cuidar de uma outra pessoa ferida, as moscas e os ovos que estavam em você vão para ela. Eu não estou falando que se você está ferido, eu estou ferido, então eu vou largar tudo. Não, eu não falei para você largar tudo. Eu falei para você entrar num ambiente de cura. E qual que é o ambiente de cura? Estamos chegando nele. Vinho, óleo. O óleo passa, as moscas não vêm. Até hoje, quando você trata, eu não sei como é que é hoje é coisa muito moderna, né? Mas os agricultores, não é agricultores, quem cuida de ovelha, enfim, os caras que cuidam de ovelha, mais simples, eles passam óleo no focinho, na orelha e nos órgãos genitais da ovelha. Para quê? Para não juntar mosca. Então, meu querido discipulador que está aqui, quando aquele teu discípulo gosta de dar ouvido para fofoca, primeiro passa um vinagrinho na orelha dele. Depois você pega óleo e unge o ouvido dele. E sabe que tem a fofoca gourmet, né? Tem a fofoca gourmet. Ela é bem elaborada. Ela é elaborada por gente profissional. Ela não é um banquete. Ela é aquela volta de macarrãozinho assim, com 2 ou 3 bolinhas de carne e um fiozinho de molho, e é caríssima. É aquela fofoca, o Senhor me disse. Pegou aí a fita, irmão? Então, se o Senhor te disse, pede para Ele completar a frase que é para você falar com o que Ele disse, fazer com o que Ele disse. Está comigo ainda? Vinho e óleo. Vinho e óleo. Dá para falar muita coisa sobre vinho e óleo, meu irmão. De verdade. Dá para fazer uma série, Tadeu, vinho e óleo. Como cuidar de uma ovelhinha preciosa de Jesus? Vinho e óleo. Daí vamos pegar os 3 tipos de vinho. O suco, o vinho, né, o mosto, o vinho e o vinho, que eles chamam de vinagre. Que é o que foi dado para Jesus. Não, mas o que foi dado para Jesus é isopo. Isopo é esponja. Depois colocou sobre o seu próprio animal. Seu próprio animal. Aqui, irmãos, tem várias coisas que dá para falar, mas uma delas é a seguinte. Tem pessoas que são excelentes para ganhar. Mas elas ganham muito bem pessoas. Mas não dá para deixar a pessoa que ela ganhou perto dela por muito tempo. Porque ela faz o quê? Pum, mata. Tem gente que não sabe ganhar alma. Não consegue. Mas cuida que é uma beleza. Esses que sabem cuidar são as mulinhas de Jeová. Porque eles sabem cuidar. Eles sabem, fala assim, carregar um peso. Fala de volta. Vamos dar uma equilibrada nisso aqui? Eu volto aqui no seu próprio animal. Pastor, como é que eu descubro que essa pessoa realmente é para continuar isso daí? Me responde uma coisa. Uma pessoa quase morta reage? Uma pessoa quase morta, vai ligar para quem é que está cuidando dela?
Sim ou não? Quem já viu aquela história daquela piada que a pessoa estava dando uma enchente, ela começou a rezar. Pai do céu, manda ajuda. Aí veio a pessoa, antes de encher a casa dela, sai da casa, vai encher. Não, Deus vai me enviar ajuda. Aí a água encheu ali, ela subiu em cima do guarda-roupa. Deus, eu sei que o Senhor vai me resgatar. Deus me resgata, o Senhor vai me resgatar. Aí mandou o bombeiro lá dentro. Eu falei, não, sai não, Deus vai me resgatar. Aí foi para o telhado, veio o bombeiro com o negócio. Gente, você tem que sair daí, não dá para você ficar aí. O mar vai levar a tua casa, a água vai levar. Não, Deus vai me salvar. Aí a água levou a casa, ela está pregando também. Deixa. Ela está pregando também, ali junto com a gente. Vai levar a casa, tudo. Não, Deus vai me resgatar. E foi a casa com ela, morreu. Chegou no céu, Deus, o Senhor não me resgatou. Como assim? Eu te enviei todo mundo, te enviei, até o cachorro foi lá latir para você sair, mulher. Foi teu marido, foi teus filhos, foi um barco do vizinho, foi a corda do bombeiro, foi até o helicóptero, e você não foi? Eu achei que você ia me salvar. Quem que você acha que eu vou usar na terra para fazer isso? Olha aqui para mim, irmão. Você só vai ser curado se o pastor Eibe vier te curar? Então quer dizer que se o pastor Paulo vir aqui falar a mesma coisa que eu estou falando aí, você vai acreditar. Aí se foi o grande escritor do livro que você leu, que vai falar, aí você acredita. Hipócrita. Gente hipócrita. Deus colocou o que? Uma mula para te carregar. Eu não quero me carregar numa mula, tem que ser um carro com ar-condicionado. Se eu fosse discipulado por fulano, eu ia ser curado. É isso que Jesus ensinou. Quando ele sendo Deus, não usurpou o ser igual a Deus. Foi isso que ele ensinou para a gente. Vocês estão comigo ainda nessa pegada, irmão? Não, se for fulano de tal, aí sim. Ah, mas se for a dona Mara, aí sim, a dona Mara é a irmã do Coque. Ela vai conseguir me ajudar a me libertar. Você quer dizer, expulsar os teus demônios, que você fica cevando. O cara faz ceva de capeta e quer ser liberto, pô. Então a pessoa que você vai saber se continua, é a pessoa que fala assim comigo, aceita. Recebe. Irmão, era um samaritano, e tudo indica que esse homem era um judeu. Judeu não permite que o samaritano toque nele. Por isso que eu falo que a aplicação disso aqui hoje não é física, é emocional. É intelectual, ou enfim. Colocou ele no próprio animal. Isso aí fala, sabe o quê? Irmão, talvez ele estava andando no animal. Ele estava talvez ele teve que descer do lugar de conforto que ele estava. A gente não sabe se a hospedaria era em direção ao caminho que ele estava, ou se a hospedaria teve que voltar um caminho. O texto não fala por quê, porque não importa. A partir do momento que o samaritano achou aquele homem, o que importava para ele era aquele homem estar bem cuidado. A partir do momento que no caminho que ele estava, no propósito de viagem dele, na peregrinação dele, uma pessoa estava quase morta no caminho dele. O samaritano não ficou falando mal do judeu, não ficou falando mal do levita. Tá vendo só aí, ó. Eu, samaritano, cuidei de você. Agora o teu sacerdote lá, o teu levita, esse não vem nada com você não, viu? É aquele líder, discipulador que tem síndrome de super-herói. Que bom que você veio para a minha célula. Agora sim você vai ser bem cuidado. Se eu pego um desse, irmão. Nossa.
Saiu do conforto dele, teve talvez voltar, teve que parar a viagem dele. A agenda dele não foi... Como que era o nome da mulher que a Heidi Baker deu para a mulher menina? Atleia, Litleia, Aritleia. O que significa o nome dela? Você é minha alegria. A história da Heidi Baker que ela conta. Ela deu um nome para a mulher, o nome da mulher significa você é minha alegria. Daí a mulher começou a rir, a rir, e os olhos dela voltaram a enxergar. Sabe, assim, posso abrir um parênteses bem pessoal e bem rasgado mesmo para vocês? Depois se discerne se é a alma do pastor falando. Até porque se não for a alma do pastor falando, estamos com um problema. Sabe o que falta para aprender a ganhar alma de verdade, irmão? Não ter a nossa vida valiosa para nós mesmos. Não se importar com a nossa vida. Não se importar se a pessoa vai entender a minha eloquência, a pessoa vai entender se eu falo bem ou não falo bem. Não se importar o que vão pensar de mim. Eu com 18 anos, irmão, minha mãe está aqui, meu irmão está aqui. Com 18 anos eu andava de Blazer 6 cilindros pela cidade. Sabe aquelas Blazer da Chevrolet 4.3 V6? Um canhão. Canhão. Pra lá e pra cá. Buscava meus amigos para ir surfar. Chegava nos lugares de Blazer, 6 boca. Aquele barulhão de motor V6. Imagine. Aí, passou um tempo, eu volto da Nova Zelândia crente, e as pessoas me veem ali, ó, com os carroceiros atrás do brasão para pegar comida podre. Você acha que eu me importei com o que vão pensar em mim, irmão? A minha única coisa era ver um daqueles carroceiros que estava lá aparecer para comer o sopão. Mais nada. O pastor está falando dele mesmo. Quando os outros ouvirem essa história, talvez deem mais valor do que você que está ouvindo ao vivo. Eu lembro até hoje, irmãos, quando o cara fez bem assim comigo. Eu ia buscar, eu e os carroceiros. A maioria deles iam buscar para fazer comida para criação. Só que eu era bem seletivo para fazer o sopão da casinha. E aí eu peguei um tomate que estava com a ponta podre. O cara tirou o tomate da minha mão. Não vou falar o nome dele, quem é que fica chato. Acho que ele já morreu também, mas é bem velhinho. Ele arrancou da minha mão e disse, esse aqui tá bom. Tirou a metade do tomate. Pegou aquela metade do tomate. Por isso que nesse mercado, quando você encontrar comida fatiada, verdura fatiada, não compra. Colocou ele assim e ele fez bem assim com o restante do tomate. Esse dá para você pegar. Dentro de mim, chegou a fazer... Sabe, já encaixa o ombro assim, aquela firmada aqui no ombro assim, para o ombro ir primeiro, para acertar. O Cláudio da Rosa me ensinou o tapa que desmonta, que derruba. Quem conhece o Highlander? Só os mais antigos conhecem o Highlander. O Cláudio da Rosa. Rick, você conhece o Cláudio da Rosa, né? Ele te ensinou o tapa que derruba ou não? Sabe como que ele ensinou nós? Derrubando. A hora assim, eu falei assim, eu me abaixei, peguei o tomate, falei, obrigado. Dá para tirar uma fatia aqui, dá para fazer o molho dos meninos hoje. Eu creio que o pôr no seu próprio animal é esse tipo de coisa. É você pegar o teu animal, o teu carnal e carregar aquele que precisa do amor de Jesus. É você deixar a tua carnalidade, as tuas convicções de lado para servir a algo maior. Alguém que Deus colocou no teu caminho para você amar. Se você gosta de ouvir muitas pregações, comece a ser mais seletivo.
Ouça ministrações que falem da cruz. Ouça ministrações que falem do menos eu e mais Jesus. Ouça mais ministrações que venham a falar assim, que Ele cresça e que eu diminua de fato. Ouça mais ministrações que falem assim, eu sem Jesus eu não presto para nada. E menos ministrações de técnicas e estratégias teológicas para vencer, para adquirir, para ser mais bem-sucedido. Porque eu creio que o lugar de plena derramar de graça e poder na igreja dos últimos dias vai ser aquele povo de Joel 2, irmão. Povo de Joel 2, cara. O noivo sai da recâmara, a noiva sai da recâmara. Até o que é lícito eu não vou fazer, por quê? Porque o meu Senhor quer falar comigo. Porque o meu Senhor tem algo mais poderoso para mim. Não tem nada de glamouroso, irmão, ir para a Inglaterra. Nada, não se engane. Não ache que eu estou indo porque eu quero viver o primeiro mundo. Eu já vivi, cara. Bem melhor que na Inglaterra. Nova Zelândia você surfa de manhã e faz snowboard à tarde, cara. De boa. Surfzinho de manhã, snow à tarde. Hein, Juliano? De boa, né? Não tem glamour. Só que o Senhor mostrou a um povo que está com o coração apagado. E Ele mostrou a um povo que esse coração apagado Ele quer para Ele. Então, antes de descartar uma pessoa, pergunte para Jesus se Jesus quer aquela pessoa para Ele. Antes de você julgar a pessoa com a tua teologia furada, fraca, flácida e fétida, pergunte para Jesus se Ele quer aquele coração para Ele. Antes de colocar a tua agenda super ocupada aqui em Guaratuba, que tudo é tão longe, é 7 horas para ir do Mirim até a Pissarras. Pergunte para Jesus se Ele quer aquela alma para Ele, se Ele quer aquele coração para Ele. Pergunta isso, irmão. Porque no meu coração eu creio, e as Sagradas Escrituras mostram isso, que o maior avivamento da história da humanidade vai acontecer nesses momentos aqui. Porque ele perguntou, mestre, o que eu farei para herdar a vida eterna? Colocou no seu próprio animal, levou para a hospedaria e cuidou dele. Discipulado. Discipulado. Você que está aqui nessa igreja, e você faz o discipulado, um desperdício de tempo do seu discipulador, você continua ferido. Não, eu já me entendi com Deus. Gostei do exemplo que eu vi esses dias atrás. Por que Deus não abriu o mar vermelho? Aí você vai falar, mas foi Deus que abriu o mar vermelho? Não foi, não. Heresia! Não. Quem que abriu o mar vermelho? Na unção de quem? De Deus, do poder de Deus. Agora, Moisés estava injuriado, cara, brabo. Oh, céus. Moisés tinha isso, né? Ele não foi criado com pai. Não teve pai para botar linha. Ai, eu estou fresco, eu estou dor. Larga de frescura, levanta e vai fazer alguma coisa, seu fresco. Aleluia. Não, porque tem homem que não sei o que ele está criando dentro de casa, gente. Tem homem que eu não sei o que ele está criando dentro de casa. Pelo amor de Deus, não vou entrar aí. Da manha, da barda, mas frescura é raquetada, cara. Vai voar. Né, mano? Oi? É sério, pô. Uma vez aquele ali foi querer engrossar a voz para Fran. E nem estava com a voz assim ainda. Ah, pai, eu fui para cima. Eu falei, como é que é, brother? Assim, ó. Aqui, ó, Digão. Como é que é? Só faltou fazer assim. Como é que é? Tu engrossou a voz com a minha mulher, rapaz. Você perdeu o juízo, moleque. Que eu te
estouro aqui agora, cara. Te arrebento, meu irmão. Próxima vez que tu abrir a boca, levantar a voz da tua mulher, eu faço teu nariz e parar na nuca. Nunca mais faz isso para minha mulher, rapaz. Foi ou não foi? Ficou mais branco do que já é, irmão. Ficou azul. Não, tem homem que se o menino bate o pé em casa, o papai vai. Leva para o teu discipulado. Leva para a tua casa. Cuida dele. Discipula a pessoa. Ensina o amor. Ensina a se gastar. Falando de Moisés, né? Deus falou para Moisés: Deus, o que eu faço? O que eu te dei na mão? O cajado. Então bate no mar. Esse negócio de só a nossa dependência está totalmente em Deus. Mas nós precisamos pôr isso na nossa cabeça. Por que o Deus que nós dependemos tanto nos faz andar junto? Já parou a pensar nisso? Deus me ama, é eu e Ele, é só eu e Ele, é Deus e mim e Deus. Eu sei que está errado, mas foi intencional. Mas por que esse Deus em mim pede para você, agora mim, vai lá e anda com os outros mim? Porque o poder de verdade vai acontecer entre os mim. Por que Deus faz isso? Porque Ele conhece o nosso egoísmo. Ele sabe que o ser humano sem Ele é egoísta. Então deixa eu colocar você perto de gente igual a você, para você ter que aprender a amar. Você tem que me amar. Chaga aprendeu essa agora. Tudo Ele fala que eu tenho que amar Ele. Estou sendo provado na palavra que eu preguei. Outra coisa, levou para a sua hospedaria, cuidou dele, né? Hospedaria é o discipulado, irmão. Como eu falei, quem que você leva? Aquele que aceita. Aí eu não ando nesse burrinho careca e que fala, meu Deus do céu. Eu não ando com um burrinho desse. Mas se foi esse que Deus pediu para você ser carregado? Se foi esse o único que se importou de verdade com você? E aí? Foi para a hospedaria dele. Veio para a paz, irmão. Estão cuidando de você aqui. Então esquece a hospedaria que você estava antes. Porque o lugar que alguém está cuidando de você, pagando as despesas que você tiver, é aqui nessa hospedaria. No dia seguinte. Fala, no dia seguinte. Tempo, irmão. Vai ter que investir tempo. Ele passou a noite com o cara. Provavelmente deu febre. Ficou trocando a atadura. Ficou passando vinagre de volta, passando mais óleo, lavando. Eu estava com uma bolha de queimadura aqui, ó. Aí, se eu apertar, quem sai aquela aguinha ali, o espirro, e você já saiu, ó. Aí eu fui cumprimentar, eu não queria estourar antes da hora, eu fui cumprimentar, quando eu bati a mão com ele, eu senti, cara, eu acho que eu molei a mão do cara, velho. A hora que eu olhei assim, aquele escorrendo, falei, puxa vida, eu tinha furado já. O mais engraçado foi quando eu furei, só vazou aquilo, eu falei, ué, mas tô apertando, tá vazando, eu olhei assim. Então, passou a noite, sabe, tirar aquela aguinha de ferida? A gente quer cuidar das pessoas para depois mostrar o meu grande discípulo, olha o que o meu discípulo está pregando. Vai lá limpar a água da ferida dele. Tem muita gente, irmão, que diz que ama Jesus, mas não tem coragem de ficar com a mão fedendo a ferida dos outros. Sabe por quê? Porque não conhece o sabonete da palavra de Deus, cara.
Não ora, não conversa com Deus, não lê a Bíblia. Quer isso levar isso no automático. Eu passo um álcool gel e resolve. Vocês entenderam, irmão, a análise que eu fiz? No dia seguinte leva tempo. Ele carregou o cara até a hospedaria, ele cuidou dele e no dia seguinte ele passou a noite cuidando da pessoa. Meu irmão, as pessoas não vão ficar da forma que você quer. As pessoas vão ficar da forma que Deus as criou. E o que acontece nesse processo, você tem que estar disposto a servir, cara. No dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro e disse-lhe, cuide dele. Quando voltar, lhe pagarei todas as despesas que você tiver. Cara, isso aqui é sensacional. O cara estava quase morto, certo? Ele passou a noite cuidando e depois colocou esse cuidado para outra pessoa cuidar. Esse cara estava quase morto ainda? Não. Lembra que o cara aceitou o cuidado. O cara não vai deixar outra pessoa cuidar enquanto não tiver certeza que ele não tem mais risco de morte. E outra, enquanto ele estiver aqui, eu vou cuidar dele. Agora vem aquele um. É isso aí, ó, tem que me dar dinheiro, tem que pagar as coisas para mim. Irmão, o Senhor disse o seguinte: aquele que não quiser trabalhar, que não coma. Ninguém é obrigado a ficar dando coisa para você. Ninguém é obrigado a ficar pagando tua comida. Ninguém é obrigado a ficar pagando o gás da tua casa. Ninguém é obrigado a ficar pagando teu aluguel. Ninguém é obrigado a pagar o teu encontro. Ninguém é obrigado a ficar pagando tuas contas. Ninguém é obrigado a fazer isso. A pessoa que tem o dever de fazer essas coisas é você. Agora, o que acontece que nós fazemos tanto isso? Porque nós conhecemos a pessoa. Porque ela foi uma pessoa que se deixou carregar. Porque ela foi uma pessoa que se deixou tratar. Porque ela foi uma pessoa que ela está naquela situação, não porque ela quis estar daquele jeito, realmente ficou complicado para ela devido a tudo que já aconteceu e está acontecendo, está no processo. Ela aceitou o processo. E para você entender melhor, dinheiro, tempo. Qual desses 3 você acha que foi o próximo daquele homem que saiu das mãos dos assaltantes? Aquele que teve misericórdia dele. Respondeu o perito na lei. Jesus lhe disse, vá e faça o mesmo. Então isso que você já entendeu. Mas deixa eu ler um outro texto com você. 1 João capítulo 4. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Presta atenção, né? Essa aqui realmente é uma chave. Não é de uma dor de rã, mas é do herdar a vida eterna. 1 João 4, versículo 19 diz, nós amamos porque ele nos amou primeiro. Presta atenção. Nós éramos amáveis antes de Jesus? Não. Odiosos e cheios de ódio. Mas Jesus teve íntima compaixão de nós, porque nós éramos como ovelhas que não tem pastor, certo? Nós. Não, para o seu povo de Israel naquela época. Tá, você entendeu. Então Jesus, sentindo o amor de Deus por nós, não usurpou o ser igual a Deus, esvaziou-se a si mesmo, submeteu, se humilhou, serviu, tomou forma de homem, aprendeu a obedecer, sofrendo, e por amor morreu por nós, e nos trouxe para o reino do Filho do seu amor. Amém? Então nós éramos odiosos, cheios de ódio, alguém nos amou. Aí aconteceu o seguinte, não vos deixarei órfãos, mas lhes enviarei o Consolador, o Espírito. Aí em João 14, 26, ele fala assim, e o Espírito Santo vos ensinará todas as coisas que eu vos ensinei. Qual foi o primeiro ensino que Jesus nos deu, irmão? Ele nos amou. Eu volto a falar que eu falei no começo do Tadel.
Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. O amor que nós amamos essas pessoas não é o nosso amor. Olha aqui para mim. Com amor próprio, você não consegue amar o amor de Jesus. Eu não estou falando que você não deve se amar, mas eu estou te falando que você deve amar Jesus mais do que você. O que Ele cresça eu diminua, ou eu quero me esvaziar, é esvaziar-se desse amor por você mesmo, desse amor pelo seu ministério, pela sua reputação, pelos seus resultados, e amar aqueles que Jesus quer que você ame. Se as pessoas estão no seu life group precisando de discipulado e você não se mexe, você é um desses sacerdotes que passou de lado. Se você está no teu life group, não ajuda o teu líder a discipular, aquelas pessoas estão chegando, mas serve na igreja, você é aquele levita que só foi lá e passou de largo. Se você toca no louvor aqui, ó, e não me discipula ninguém, você é um daqueles caras lá. Eu não estou falando para condenar, eu estou falando para meter um prumo. Você sabia que antigamente para ministrar louvor na nossa igreja tinha que ser líder de célula? Só ministrava no louvor se fosse líder de life group. Por mim continuava assim, mas o pastor me mudou. Aí quando ele me explicou, eu entendi. A questão que líder é chamado, não é todo mundo que é chamado para ser líder. Agora, discipular pessoas é mandamento. É mandamento. E sabe por que muitas vezes nós não estamos ajudando as pessoas a discipular? E até queremos discipular, mas mais para exercer a autoridade. Porque nós sabemos que para a gente discipular alguém, eu tenho que pedir alguém, eu preciso permitir que alguém jogue vinagre nas minhas feridas, óleo nas minhas feridas, faça atadura nas minhas feridas, coloque no burrinho dela, leve para a hospedaria. Eu não quero isso. Por quê? Porque eu sou muito bom, eu não preciso de alguém me ajudando. Eu já me feri demais na igreja. Eu não vou permitir mais que ninguém me fira. Irmão, eu aprendi isso de um jeito muito difícil. Se você está ferido, você é o responsável. Porque foi você que deixou de ferir. Mas como assim, pastor? Me explica isso. De todas as coisas que deve guardar, guarde o teu coração. O que o homem pode fazer contra nós, irmão? Matar? Vamos para o céu. Fala mal da gente. Vocês adolescentes leram: bem-aventurados seus olhos quando de todo tipo vidarem mentira a seu respeito por causa da justiça. Mentiram, tem razão? Então você está com um problema. Mentiram e não tem razão, não é mentira? Ama, perdoa. Bem-aventurado é você. Estão mentindo porque você está dando fruto, por causa da justiça. Está comigo? Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. O amor que essas pessoas precisam não é o amor que o mundo ensina, não é o amor que os livros de autoajuda ensinam, é o amor que Jesus Cristo nos deu através do seu Espírito Santo. Todos os dias fale: Deus, me ensina a amar. Espírito Santo, me ensina a amar. E sabe o que Ele vai fazer para te ensinar a amar? A primeira coisa, para mim foi assim, a primeira coisa vai ser te ensinar a perdoar. Ou seja, o vinagre cai primeiro, porque o amor veio pelo perdão, ou o perdão veio pelo amor. Enfim, o amor veio primeiro, Deus nos amou. Aí depois veio a obra redentora da cruz, o perdão. Perdoa. Perdoa. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Nós perdoamos porque Ele nos perdoou primeiro. Nós servimos porque Ele nos serviu primeiro. Nós somos felizes porque Ele se alegrou primeiro. Nós sofremos
porque Ele sofreu primeiro. Nós morreremos, porque Ele morreu primeiro. Nós ressuscitaremos, porque Ele ressuscitou primeiro. Yes! Aleluia! Se alguém afirmar eu amo a Deus, mas odiar seu irmão é mentiroso. Pois quem não ama o seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ele nos deu este mandamento, que ama a Deus, ame também o seu irmão. Todo aquele que odeia o seu irmão é assassino. Falei do fofoqueiro aqui já, né? Quando você faz fofoca, você é assassino. Quando você fofoca, você é assassino. Uma fofoca pode destruir uma família. Às vezes uma família está na igreja e ela se encontrou na igreja, está cheia de problema do passado, cheia de problema que ainda está se desfazendo, porque ela ainda está numa hospedaria, sendo tratada, não estava na hospedaria ajudando a servir os outros que estão chegando feridos. Ela ainda está ferida na hospedaria. E aí vem uma ovelha gorda, de Ezequiel 34, ou a ovelha chifruda, e finca o chifre nela. Ovelha gorda, com aquela barrigona de crente gorda. O que é ovelha gorda? Ela é cheia de bênção, ela é cheia de provisão, cheia de Bíblia, cheia de dom, cheia de ministério, mas não cuida de ninguém. Não se importa com os outros, só com ela mesma, egoísta. Se botar um prato de comida, ela come tudo. Inclusive, homens, encontro com Deus, estou de olho. Ela já riu, né? Estou de olho. A Mel está rachando ela também, fica tranquila. Estou de olho. E a Fran falou que as mulheres fazem papelão também. Já falei, amor, fica de olho. Hoje ela vai dar o recado. Fala assim, ó: ai das ovelhas gordas que com o lado empurram as minhas ovelhas para fora do aprisco. Ai daquelas que com o chifre ferem e empurram as minhas ovelhas para fora do aprisco. Quem está falando isso é Deus. É isso que os fofoqueiros fazem. Você tem que me amar. Antes eu vou cortar tua língua. Língua dos infernos. Antes eu vou cortar tua língua. E por te amar, o primeiro passo que eu vou fazer com você, meu querido, meu amado irmão, é cale a sua boca. Fofoqueiro. É assassino. Porque aquela família às vezes vai sair fora da igreja e volta para o mundo, se perde, se prostitui e morre num ambiente desse. Se torna inimigo de Deus, vai para macumba, vai servir a Satanás. Porque uma ovelha gorda empurrou, porque uma ovelha chifruda empurrou para fora do aprisco. Versículo 16. Assassino, ora, vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si. Nisto conhecemos o amor que Cristo deu a sua vida por nós. E nós devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Você quer ver uma coisa que as pessoas fazem achando que é amor, mas não é? É ter medo de perder a pessoa. Não disciplina, não fala a verdade por medo de perder. Irmão, você não perde o que já é teu. Deus não perde aqueles que já são dele. Está comigo? Deus não perde o que é dele. Tem uma frase que eu falo, tem base bíblica para ela, mas eu acho ela muito forte, mas ela fala o seguinte: é impossível fazer discípulos de pessoas que não querem ser discípulos de Jesus. Impossível. Porque nós não fazemos discípulos de nós mesmos, nós fazemos discípulos de Jesus. E nós vamos dar a vida para os nossos irmãos. Versículo 17, ora, aquele que possui recursos deste mundo e ver o seu irmão padecer necessidade, fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Aquela ministração que o
Israel trouxe. Às vezes recursos não é dinheiro. Aí o avarento fala, ainda bem, ô glória, poder conservar o meu bolsinho cheio. Não, recursos deste mundo. Tá? Mas também podemos dizer que seja atenção, tempo, um abraço, um cumprimento. Líder que está aqui, olha para mim. Quando você chega aqui da igreja, você tem que dar atenção para as suas ovelhas. Mas deixa eu te ensinar uma coisa. As ovelhas que estão sob o seu cuidado, elas não são suas, elas são de Jesus. Então, não se feche no teu mundinho do meu rebanho. E vai se relacionar com as outras pessoas. Vai conhecer os outros irmãos da igreja. Vai falar com os outros líderes de Life Group. Peça um dia permissão no seu líder. Pergunta para ele se você de repente pode participar da reunião de setor lá da Kadosh, ou da Zoe, ou aqui da Fire, ou do Difflin, ou da Strong, sei lá. Pastor, vai confundir. Não, ele só quer aprender. Só quer aprender. Quando eu ia para Curitiba, eu fazia isso direto, irmão. Fala, Tiagão, eu posso ir lá na reunião de setor do Binho? Vai. O Tiago era fera. Vai, o Binho é muito bom nisso. Você vai observar. Eu falei, opa, vou observar isso aí. Eu ia lá e falei, cara, não é que ele está certo, é isso mesmo, cara. O bicho é fera. Posso ir na reunião do setor do Antônio? Vamos no Antônio, pastor César. Eu ia. Eu aprendia com todo mundo. Você está me entendendo, irmão? Sabe? É atenção, é cuidado. É dar atenção. Não é só às suas ovelhas que Deus deu para você cuidar da tua célula, do teu rebanho. Essas são as mais importantes, no sentido assim, as que estão perto de você. Mas existem pessoas que estão fora. Vocês aqui, ó, Alex, Thaís, Márcio, Fran, Paulo, Cris, Digão, Grazi, Dona Mara, David, Ana. Vocês abraçam as pessoas da igreja e falam que elas são importantes. Vocês são pastores aqui da igreja. As pessoas chamam vocês de pastores. Nenhum de nós somos ordenados, exceto o David e a Ana. Ou vocês entram por aqui com uma cara de carranca e saem com a mesma cara. Vocês passam e cumprimentam as pessoas. Falam, cara, que bom que vocês fazem isso. Porque esse é o legado que eu tenho deixado para vocês. Eu vou nas cadeiras falar com as pessoas. Não é porque eu faço, eu amo fazer isso. E se eu fosse você líder de Life Group, eu faria a mesma coisa. Eu sairia do teu canto, que é o teu canto privado, vou falar aqui, estamos falando só deles, e às vezes eu sentava do outro lado, só para conhecer mais pessoas, só para falar com outros irmãos. Já parou numa rodoviária, num aeroporto, em qualquer lugar, e tem uma pessoa limpando o banheiro e falou assim, ei, obrigado por você estar fazendo isso aqui, o banheiro está tão limpinho. Ó, você não é invisível, você é importante. E não vai dar uma palavra de incentivo, moral, mundana. Não, você vai falar de Jesus. Obrigado, cara. Obrigado porque eu me senti amado por Deus através da tua vida. Porque eu pude sentar num vasinho limpo. Nada melhor que um vasinho recém-limpo no shopping, né? Um cheirinho de perfume. Alguém já fez isso, irmão? Te desafio a fazer isso essa semana. Você vai num lugar, é bem atendido de repente, o que é raro aqui em Guaratuba, né? Mas vai mudar. E é bem atendido. Fala, cara, eu fui tão bem atendido por você, obrigado. Ou foi no restaurante, a pessoa serviu comida para você, e você fala para a pessoa que te entregou comida para você, obrigado. Poxa, que legal, obrigado por você me atender dessa forma. Ou fale para o cozinheiro que a comida está uma delícia. Eu me senti amado por Jesus através da vida dele hoje. Alguém já fez isso? Esse é o perfume de Jesus na cidade, cara. Não é porque nós tocamos bem, porque cantamos bem, porque pregamos bem, porque nós somos assim, ó, somos pancada. Não é isso que vai mudar. Isso aí é o bater da betoneira. Isso é o que faz a massa, irmão. Mas o que realmente aparece é o perfume. É pagar contra as pessoas no mercado do nada.
Ah, mas eu só pago se for de R$11. Tá bom, tá certo, é assim que a vida eterna vai ser. Com a sua super calculadora. Essa aí. Estão entendendo, irmão? Eu queria te ensinar uma coisa para você ficar de pé. Agora realmente está acabando. Ele falou assim: e ver o seu irmão passar necessidade. Queridos, olha aqui para mim. O texto fala ver o seu irmão. Irmão. Nós precisamos aprender a cuidar primeiro dos domésticos da fé. Se o teu irmão tem uma empresa e você quer fazer um negócio com ele, e de repente você achou que é caro demais, conversa com ele. Se ele não puder baixar o preço, tudo bem, é livre comércio, ninguém é obrigado a comprar com ninguém. Só que os maçons não fazem isso. Os maçons não fazem isso. Você quer o serviço de um irmão, mas o cara não fez serviço bem feito. É por isso que não chama o crente, que eles não fazem serviço bem feito. Chama ele. Fala: irmão, não ficou legal. Acho legal o Alisson, cara. Tá ali o Alisson. Ele: mestre, por favor, me fala se não ficar bom. Não, tá tudo top, cara. Não, eu sei que às vezes dá erro. Eu falei: não me fale. Às vezes eu invento coisa para falar para ele. Não, a roda foi como assim, não ficou nada. Era só passar o dedo assim, estava limpo. É raro isso acontecer. Aconteceu uma vez só. Assim. O meu irmão é pior que eu. Ele acha que ele entra debaixo do carro para olhar. Eu nunca vi. Vai nele, cara. Vai no teu irmão. Vamos cuidar da gente, cara. Aí você conhece irmãos aqui, irmãos, que tem empresas, que são prósperos, mas eles não devolvem o dízimo deles. Aí você vai na empresa de um católico e o cara devolve o dízimo todo domingo na igreja católica dele. Me responde, quem que está sendo mais abençoado aí? Dízimo não tem nada a ver com bênção, não, tem a ver com proteção. Quanto mais protegido, mais eu tenho coisas guardadas. Dízimo tem a ver com honra, na verdade. E honra é o protocolo do céu. Cuida do irmão, cuida do irmão. Às vezes tem pessoas que fazem mais bem para as outras pessoas do que os próprios irmãos da sua própria casa. Para mim, isso aqui é coisa de político. Eu quero ser bem visto pelas pessoas. O que os meus irmãos vão pensar em mim não importa. Poxa, cara, aquele que possui riqueza deste mundo, vire seu irmão, padecer necessidade e fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas de fato e de verdade. Jesus escolheu amar e ser amado através de pessoas. E você tem um laboratório de experiência profunda para tudo isso aqui, toda quinta e toda sexta, dentro do seu life group. E eu queria pedir para você fechar os seus olhos e ter um tempo de você e de Deus e perguntar para Ele o que Ele quer que você faça com relação a essa palavra. Eu não tenho esboço dessa palavra, tá, irmão? Não me peça. Eu tenho só os versículos. Pergunta para Deus aí. Fala com Ele.